Pois é, voltando aqui com o nosso segundo bloco da tarde e trazendo esse debate maravilhoso que vai culminar depois no chat e depois no trabalho passado para vocês neste sábado, né? Como a gente vinha falando aqui falando nos processos de conscientização, que precisa da conscientização e começar desde a infância. Isso não é fácil. Estamos em uma... Aí ele diz aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Voltamos demais. Vamos lá. Não vá. Esse processo de conscientização precisa começar desde a infância. Isso não é fácil. Estamos em uma nova época histórica, uma nova ordem global, e que as velhas formas não estão mortas. Vocês lembram, né, que a gente falou agora há pouco, não estão mortas. Mas as novas ainda estão inteiramente formadas. Então a gente precisa criar criticidade dentro de cada um. Precisa que você conheça o tema para poder discutir. E depois de saber discutir, saber defender. E depois de saber defender, também lutar para que esse tema se torne realidade. Porque não basta só saber, basta só saber discutir e não lutar para que esse tema social, ou seja, na escola, para que a escola funcione bem, para que a educação seja bem repassada, para que o aluno seja bem tratado, para que o professor seja bem tratado, o diretor seja bem tratado, a secretária seja bem tratada, a merendeira seja bem tratada, ou vigia seja bem tratada. Então, os profissionais da educação mereçam todo o aparato seja bem tratado, e os alunos sejam bem tratados, e a família seja bem tratada. Então, seja essa pastilha, e o colégio seja esse multiplicador, como diz o Freire. A educação não muda o mundo das pessoas, e as pessoas vão mudar o mundo, tá bom? Então, vamos lá. Consequentemente, presenciamos diversas tensões porque sofre o trabalho de educar atualmente, sem ter intenção de elevar uma etapa de ensino em detrimento à outra. O processo de humanização, de participação cidadã, deve iniciar desde os primeiros anos de ensino. Compreendemos, todavia, que isso não é simples. Não é simples. Desde dos anos não é simples. Você começar a implantar a cidadania numa criança. É tão lindo uma criança chega em casa que você pega um pedaço de papel como esse, aí o pai ou a mãe pega e vai jogar fora. Aí a criança, epa mãe, não pode jogar no meio da rua. Por que que não pode? Porque a professora diz que assim a gente está agredindo o meio ambiente. E quando a gente agride o meio ambiente, ele nos retorna essa agressão, porque é a defesa dele. Como? Você joga muita coisa nos esgotos, em tudo, aí quando dá uma chuva, aí lá vem a enxurrada. A água não tem por onde passar, aí ela vem arrebentando tudo. Um trabalho educativo que conduz à inclusão de alunos do nosso tempo, menos ainda. Tá? O que é que ele diz aqui? Compreendemos, todavia, que isso não é simples. Um trabalho educativo que conduz à inclusão de alunos do nosso tempo, menos ainda. A escola ainda poderá levar algum tempo para realizar seu papel principal. Ler, escrever, contar de maneira que contribua de fato para que os educandos possam conhecer e desvelar, quer dizer, abrir, revelar, desvelar a realidade de modo crítico. Esse é um grande e importante desafio que precisamos completar. A gente precisa completar esse desafio. Para tanto, precisamos refletir o nosso papel de professor e da escola como importantes e fundamentais agentes de formação e de inclusão educacional e social dos nossos alunos. A escola não tem que ter medo de dizer que ela é multiplicadora, não tem. A escola tem que ter esse papel, o professor tem que ter esse papel de transformador, de pensador.
de pensar junto. E é terrível quando você fica dizendo que o aluno está errado, uma criança está errada. Você precisa dizer para ele que ele está correto e começa a dizer para ele pensar de outra maneira. Olha, a criança disse isso correto, porque ela se expressou. Mas vamos por esse caminho. Aí você começa a dizer com suas palavras. Eu nunca digo que um aluno está errado. Nunca digo. Nunca digo que um acadêmico está errado. Eu coloco a minha posição para que a gente possa partilhar conhecimento e da posição de cada um, a gente possa construir algo que possa ser sólido. É essa a grande verdade. Tá certo? A escola como instituição fundamental e de inclusão social. Em qualquer civilização humana, é comprovado que existirá e existe e sempre existirão instituições que interagem entre si e que promovem a integração do indivíduo na sua sociedade. Nos dias de hoje, existem duas principais: a família e escola. Eu coloco que a família e escola, o sindicato, a associação de moradores, a associação de bairros, o grupo cultural também, a roda de amigos, outros grupos sociais como os quilombolas, os indígenas, a gente pode partilhar. A gente pode olhar outras culturas e fazer isso. E, como diz aqui, em qualquer civilização humana é comprovada que existem e sempre existirão instituições que interagem entre si e que promovem a integração do indivíduo em sua sociedade. Nos dias de hoje existem duas principais: a família e a escola. Agora eu lembro a família que nos permite, que a gente não se permite a escolher. A gente vem em qualquer família. A escola como parte do sistema de instituições da sociedade, sendo um dos maiores e mais importantes, tem como uma das suas principais funções contribuir para incluir o indivíduo e formá-lo. Incluir a escola, incluir o indivíduo e formá-lo, tá certo? Essa instituição é fundamental, tal como a família, no qual os pais educam e ensinam de forma empírica, baseadas nas experiências do cotidiano, ou seja, o senso comum, enquanto os professores ensinam a pensar com base nos estudos científicos e comprovados. Eu até, de dado momento, discordo do texto, que tem família também que começa a ensinar de forma científica, dentro de casa, começa a dizer a realidade, começa a discutir a realidade. É certo que os bons costumes, algumas questões que se dizem aí, as famílias vão falando mesmo de forma empírica. Mas tem família que já discute isso com mais profundidade, tá bom? Por essa razão, o professor, como a escola no geral, desempenha um papel fundamental na inclusão do indivíduo. O professor, como a escola no geral, desempenha um papel fundamental na inclusão do indivíduo. A escola tem esse papel preponderante e ela pode perfeitamente com que o indivíduo, ele dentro do sistema educacional, ele seja esse sujeito transformador, esse sujeito que é capaz de pensar, esse sujeito que a escola como instituição fundamental de formação e inclusão social, ela tem essa capacidade de mutação. Por que, professor, que a escola tem essa capacidade de mutação? Porque ela leva para a sala de aula e faz com que o sujeito aprenda ali matemática. Depois ele aprende a ciência propriamente dita. Depois ele aprende a história, a geografia do seu município, a geografia da sua rua. Aí ele vai aprender também português, a literatura. Na literatura, o que a literatura vai contribuir? Muito. A literatura vai estar tudo isso, vai estar a filosofia, a sociologia,
a geografia, a antropologia, ensinar tudo isso, porque no mundo da poesia, da crônica, do romance, você vai fazer essa viagem muito grande aí, essa viagem enorme, aonde você vai poder ter todo esse contexto dentro da questão escolar, tá certo? Portanto, precisamos refletir o nosso papel de professor na escola e de como importantes, fundamentais agentes de formação e de inclusão educacional e social dos nossos alunos. O aluno, ele tem esse dever da busca. A busca é esse constante garimpo, esse constante engenho criador. O que é o engenho criador? Aquilo que você está sendo capaz de dizer, não, eu quero uma transformação, eu quero buscar algo que possa transformar, que possa dizer que eu sou um sujeito do meu tempo. Então, se o aluno, depois que ele foi para um ensino, lá nas séries iniciais, ele teve uma boa formação, depois ele vem para o ensino fundamental menor, aí ensino fundamental maior, e ele começa a se perceber como sujeito do seu tempo, já no ensino médio, aí ele chega na faculdade, ele chega com um pensamento claro, ele tem uma boa formação familiar, ele tem boas relações, claro. Agora vamos pensar aqui numa sociedade que está destroçada, onde o cara chegou na escola às duras penas, foi porque ele tinha que garantir, a mãe forçou ele ir, porque tinha que ter o programa do governo. O governo faz com que tenha as bolsas para o cara se manter na escola. Aí o cara foi com uma preguiça danada, quase não aprendeu, mas de uma hora para outra ele despertou. Ele começou a aprender um pouquinho lá, já no final do ensino médio, no 9º ano, chega com dificuldade no primeiro ano, aí vai e fica um ano. Aí no outro ano a mãe faz ele ir ainda, aí ele vai. Ele ainda está ainda lá na bolsa, aí ele toma gosto, quando ele está ficando de maior. Aí ele começa a ver uma outra realidade, uma outra concepção. Aí ele diz, meu Deus, aí ele termina o 3º ano, aí ele se envolve em grupos de discussões, seja na área cultural, ou seja na área dos direitos fundamentais, que é cobrança por trabalho, cobrança por uma universidade pública, cobrança por um bairro melhor. Aí ele começa a se envolver, aí ele vai para o vestibular, aí ele vai mais questionador do que nunca. Então, tudo isso aí foi um processo da escola que pegou um jovem de uma comunidade periférica que não tinha uma boa estrutura familiar pelas condições de pai, de mãe, às vezes criado só pela avó. Não é que cada avó esteja criando errado. Não, porque às vezes filho de mãe solteira e o cara não teve referência de pai, de mãe. E tem todo esse processo aí. E a escola ajudou. Depois ele começou a ajudar dentro de casa a melhorar a família, porque a escola o ajudou. E então, que coisa legal, que coisa bacana, que coisa maravilhosa. Então, o papel do professor da escola como importantes e fundamentais agentes de formação, de inclusão educacional e social dos nossos alunos. O exemplo que eu acabei de dar é que a escola, nesse momento, foi fundamental para a vida de uma pessoa como essa, que teve os seus sonhos roubados ainda jovem, porque não tinha uma estrutura familiar, chegou numa escola que não repassou direito, mas depois houve um despertar, houve um professor lá que se interessou e que de forma direta e indireta deu essa contribuição e fez com que ele passasse a ser esse agente transformador também. Então a escola tem papel importante. Em qualquer civilização humana é comprovado que existiram e existem e sempre existirão instituições que interagem entre si e promovem a integração do indivíduo na sua sociedade. Nos dias de hoje existem duas principais, a família. Estou repetindo isso, estou repetindo porque nesse caso, bem aí, a escola fez o inverso, que geralmente a família vai prepara primeiro, aí entrega para a escola, mas nesse caso a pessoa veio debilitado, a escola preparou, devolveu para a família e ele ajudou a reconstruir a família.
Então, são esses debates bem aí que vão crescendo. A gente vai dar uma paradinha para o segundo vídeo e daqui a pouco a gente volta com o terceiro.